Fala pessoal, beleza? Hoje eu trago para vocês um vídeo muito bacana relacionado ao design, onde eu vou mostrar para vocês o passo a passo de construção desse dashboard aqui dentro do PowerPoint. Por que dentro do PowerPoint e não no Figma? O motivo é simples, nós vamos ter um novo vídeo onde nós vamos alimentar esse dashboard aqui com informações reais lá dentro do Excel. E como existe um casamento perfeito entre Excel e PowerPoint, ou seja, todos esses elementos aqui a gente consegue facilmente reutilizá-los lá dentro do Excel com um simples Ctrl+C, Ctrl+V, é super vantajoso utilizar o PowerPoint para criar designs para o Excel. Se eu fosse fazer o design para web, algum site ou aplicativo, eu usaria Figma, tá? Para Excel, PowerPoint. Vamos começar então inserindo um novo slide em branco. Vou arrastar esse slide aqui para cima, vou vir na guia, inserir e vou colocar um retângulo aqui com cantos arredondados. Como você bem deve ter notado, esse dashboard não utiliza a proporção 16:9, ele utiliza a proporção 4:3, é essa que nós vamos estar trabalhando, tá? Seleciono então aqui o meu retângulo, na largura eu vou colocar 21 e na altura, obrigatoriamente, eu preciso colocar 15,75 para poder manter essa proporção de 4:3. Depois você vai vir aqui, ó, vai alinhar, centralizar a forma ao slide. Uma coisa que você vai notar que eu uso muito são esses atalhos aqui, tá? Para adicionar é muito fácil, você vem aqui, ó, o botão direito e clica aqui, ó, adicionar a barra de ferramentas de seleção rápida. Só clicar aqui, automaticamente um botão vai aparecer aqui para você em forma de atalho. Voltando então aqui no arco, eu vou colocar algo mais ou menos similar a isso aqui. Depois, botão direito, formatar forma. Vou vir aqui em linha e vou retirar a linha de contorno, tá? A maioria dos elementos a gente não vai utilizar linha de contorno. Depois eu vou vir aqui em cor, mais cores, seleciono aqui, ó, personalizar e vou definir aqui o seguinte código RGB. Aqui eu vou colocar 226, 229 e 233. Dou um Enter. Vou fazer a mesma coisa aqui para o fundo do slide, tá? Mais cores, personalizar. E aqui eu vou colocar 178, 182 e 191. Dou Enter. Ok. Volto aqui para o retângulo, vou vir aqui em sombra e vou selecionar esse estilo aqui, ó, externo inferior esquerda. Depois eu vou adicionar aqui, ó, a cor já tá, né, que é preta. O nível de transparência eu vou deixar em 12. O tamanho vou deixar 100% mesmo, o desfoque 70, ângulo vou baixar aqui para 130 e a distância vamos aumentar para 85, você vai ter algo similar a isso aqui, certo? Depois a gente entra na parte que talvez seja o maior desafio, que é a gente construir esse elemento principal que você está vendo aqui, ó, né, um gráfico aí bem diferente mesmo. Esse outro aqui você vai notar que é uma cópia, né? Ele é uma cópia idêntica a essa aqui, a diferença é que a informação vai mudar, tá? Então vamos construir então esse elemento. Vamos vir aqui, vou começar inserindo 3 formas, tá? 3 círculos aqui. Então vou inserir aqui o primeiro. Vou tirar uma cópia do primeiro e aqui do segundo. Nesse primeiro aqui, eu vou colocar a dimensão aqui de 4,6, tanto para a altura quanto para a largura. O segundo elemento 4,8 e o terceiro elemento 4,1. Seleciono os 3 círculos, vou vir aqui em linha e vou tirar a linha de contorno. Começando aqui pelo terceiro elemento, né, que é o menor, eu vou vir aqui em sombra e vou inserir uma sombra interna. Transparência eu vou deixar aqui 65. O desfoque vamos aumentar aqui para 16, ângulo 260 e a distância 6. Vou agora nesse segundo elemento aqui que é o maior, né, vou vir aqui e vou adicionar um preenchimento gradiente. Eu vou apagar essas marcas aqui, vou deixar apenas 2, tá? Todas as duas vão ter a cor branca, tá? Então, tanto essa quanto essa, elas vão ter a cor branca. E aí eu vou colocar essa aqui mais ou menos por aqui. Essa aqui eu posso colocar em uma posição aqui, sei lá, 67, por exemplo, tá? E a transparência dela eu vou colocar para 100%. O ângulo eu permaneço aqui mesmo, 140. Você vai ver, ó, que ele tem tipo uma lua ali, né, cortada, ok? Então, guardamos esse cara aqui. Antes eu vou inserir aqui mais uma sombra para ele, tá? Vou colocar essa aqui, né, que fica essa aqui, ó. E vou colocar a cor para ela aqui de branco. A transparência dela a gente baixa aqui para 0%. Tamanho 100%. O desfoque vamos colocar em 5, tá? E o restante aqui, o ângulo a gente baixa para 0. E a distância também a gente baixa para 0, tá? Então, trabalhando aqui o segundo elemento. Volto aqui no primeiro. Também vai ter uma cor gradiente com as seguintes cores. Vou começar com essa aqui, eu vou arrastar aqui para o final. Todas elas vão ser
então vão ter transparência de 0%, tá? Então vou vir aqui, ó, vou em cores e vou adicionar o seguinte código RGB aqui. Eu vou colocar 241.206 e no azul vou colocar 215. Dou um OK, puxa ela um pouquinho mais para cá para ficar mais ou menos ali na posição 95. Depois eu vou aqui na segunda marca, mais cores, personalizar e coloco aqui, ó, 199. Exagerei ali, né? É 199, 213, 237. Dá um Enter. Errei de novo ali. Pera lá, deixa eu voltar lá para corrigir. O que foi que eu coloquei aqui? Aqui é 237, tá? Pronto. Então nós vamos ter esses 3 elementos aqui. Voltando ainda nesse cara aqui, a gente também vai ter um preenchimento interno ali, tá? Mas não são essas cores. Vou deixar isso aqui mais ou menos nessa posição aqui. Vou vir aqui, ó, mais cores, e aqui eu vou colocar, vamos colocar aqui 7184114. Dá um Enter, OK. Essa segunda cor aqui nós vamos colocar uma cor mais escura, tá? Então vou vir aqui e vou colocar 31, 38, 57. Dá um Enter, tá? E mudo o ângulo aqui para 90 graus. Feito isso, vamos apenas ver se está na ordem, né? Então, ó, esse aqui precisa estar na frente desse, tá? Então, vou trazer esse cara aqui para frente, depois esse daqui para frente, tá? Então, esse aqui tem que estar por cima do branco e esse aqui tem que estar por cima desse rosado aí, tá? Vou selecionar os 3 aqui e vou clicar aqui, ó, alinhar ao meio e centralizar. Então, a gente vai ter como resultado isso aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. E aí você vai conseguir ver melhor. Então, a gente tem um elemento agora bem parecido com esse outro aqui, certo? Então, olha só, tá? Bem similar aí. Com a diferença que esse cara aqui, ó, esse que tá não sem ser esse outro aqui, ele também vai ter uma sombra, tá? Então, vamos vir aqui, ó, em sombra, vamos selecionar esse estilo aqui, ó, inferior esquerda. A cor é preta, transparência 30%, tamanho 100%, desfoque vamos deixar em 12%. O ângulo, vou colocar 120 e a distância eu vou colocar 13. Só corrigir aqui o ângulo, tá? É 120. OK. Olha só como o elemento já começa a pegar um rosto bem bacana. Agora a gente entra numa parte bem desafiadora, que é construir aqui, ó, esses ponteirozinhos aqui que vocês estão vendo, tá? Como é que a gente faz para fazer isso aí? Então vamos vir aqui, ó, vou inserir aqui mais uma forma, vamos pegar esse sinaizinho aqui de mais, ó. Vou colocar ele para cá, tá? Para um pouquinho mais para a direita. Vou tirar o contorno dele, então coloco aqui ceninha. E vou deixar tanto a altura quanto a largura dele similares, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, algo similar, 4, por exemplo, então coloca aqui 4.1, tá? E aqui, vou dar mais um zoom aqui, porque esse cara aqui, ele vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Mais ou menos isso aqui, acho que talvez eu exagerei demais. Deixa eu voltar aqui e aumentar um pouquinho mais aqui. Acho que tá bom, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar cópias desse cara, mudando o ângulo dele, tá? De giro. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó, mais opções de rotação. Tiro aqui a primeira cópia. Opa, selecionei ali, ó, forma errada, né? Esse cara aqui que eu quero. Tiro uma cópia para cá e vou girar ele em 15 graus, tá? Faço a mesma coisa para o segundo elemento que eu vou criar aqui, o terceiro, na verdade, né? Subo ele para 30. Tiro mais uma cópiazinha para cá. Opa, deixa eu só voltar aqui que eu acabei colocando 13 ali, tá? 3 aqui. Esse aqui tem 15, né? O primeiro, deixa eu desfazer aqui, ó. Esse primeiro tem 15. O outro aqui tem 30, tá? O teclado tá um pouquinho ruim aqui. 30. Esse outro aqui vai ficar com 45. Certo? Vamos ter um outro aqui com 60. E por último, um que vai ter 75, tá? Por que eu não coloco um outro com 90? Porque... Opa, aqui é 75, o teclado não está ajudando, 75. Porque 90 vai ser exatamente esse daqui de 0 graus, né? Então, seleciono agora tudo. Vou vir aqui, ó, alinhar e centralizar. Pronto. Não selecionei todos, tem um ainda ali sobrando, né? Então, venho aqui, ó, alinho todos. Depois eu vou vir aqui, ó, em mesclar e vou vir em união. Agora eu vou ter apenas um único elemento, ó. Consegue ver? Então, esse cara aqui representa apenas um único elemento. Agora eu preciso remover essa parte interna. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou inserir um novo círculo, algo mais ou menos similar a isso aqui, para ficar numa cor a gente conseguir ver, né? Vou colocar esse cara aqui no
colocar aqui só para a gente conseguir visualizar, tá? Então vou dar um zoom aqui, vou tirar a linha desse cara aqui, e aí nós vamos deixá-lo ele mais ou menos similar a esse aqui, ó. Preciso deixá-lo bem arredondado, né? Eu vou deixar aqui 2.8, tá? Vai ficar algo mais ou menos igual a isso. Você pode baixar então aqui para 7 também, ó. Tá? Depende muito aí de como você vai querer. Então, feito isso, eu vou precisar alinhar os dois, tá? Então vou selecionar aqui, ó, e vou centralizar os dois. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte, seleciono esse do fundo, o da frente, vou vir aqui, ó, mesclar formas e vou vir em subtração. Como resultado a gente vai ter esse cara aqui. Agora a gente puxa ele para cá, vou mudar a cor dele aqui para branco, tá? Branco. Vou dar um zoom aqui e vou tentar deixar ele mais ou menos na posição aí que eu quero. Antes eu vou vir aqui, vou vir aqui na rotação dele e vou colocar aqui para 0, tá? Vai ficar ok, 100%, é isso aqui que eu quero. Vou aumentar um pouquinho mais aqui, talvez 3,5, que tal? Acho que 3,5 tá ok, né? Seleciono aqui, vou centralizar ele. Volto aqui na seleção dele, vou vir aqui em preenchimento e vou aumentar aqui, sei lá, 75 talvez. Vou colocar uma transparência aí de 75. Perfeito, olha aí como ficou. Tá? Bem bacana. Agora nós podemos inserir esse outro camarada aqui, ó, que seria esse meio círculo aqui, tá? Vamos tentar então colocar ele aí também. Vou vir aqui, ó, inserir. Vamos pegar esse cara aqui, ó, tá? Semicírculo é o nome, né? Insiro ele aqui. Vou tirar a linha de contorno aqui também. E aqui, ó, a gente consegue aumentar e reduzir o tamanho dele. E também mexer aqui, ó, na largura. Então vamos deixar algo mais ou menos igual a isso aqui. E aí tentar deixar todos os dois meio que na posição aqui que a gente quer, né? Eu acho que a gente quer deixar eles mais ou menos, ok? Deixa eu centralizar esse cara aqui também. Pronto, vai ficar aí, tá? Vou vir aqui, ó, cores gradientes e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou adicionar, começar aqui colocando uma... Qual que tá a largura desse cara aqui, tá? Será que tá boa essa largura? Vamos tentar aumentar aqui para 2.8 talvez. Ok. Ok, eu acho que aqui funciona, né? Então eu vou vir aqui, ó, nas cores. Eu vou vir aqui também, mais cores. E aqui eu vou colocar 192, 130, 180. Vou colocar aqui a segunda cor. Vou vir aqui mais cores, personalizar. Aqui eu vou definir 89, 140 e 203, tá? E o ângulo, vamos deixá-lo em 0, tá? Vou colocar aqui um ângulo em 0. Pronto, a gente vai ter esse formato aqui. Agora é só a gente deixar esses caras aqui alinhados, né? Então, acho que mais ou menos aqui. E aí nós podemos adicionar, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um batedorzinho ali. Então vamos tentar adicionar esse cara aí, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou inserir volto aqui, vou inserir aí um retângulozinho, mais ou menos isso aqui. Aqui também eu vou tirar a linha de contorno, tá? Tamanho dele, aqui na altura a gente pode colocar 0,08, tá? E na largura eu vou colocar 0,5, né? 0,5, coloquei 5 ali, tá? 0,5. E vou tentar girar também esse cara aí, tá? Vou girar ele aqui. Vamos tentar deixar um ângulo aí de 142. Isso mesmo, tá? Vou colocar... Isso aqui girou muito, né? 142. Deixa eu tentar girar ele aqui um pouquinho mais. Agora eu não tô conseguindo selecioná-lo. Deixa eu tentar pegá-lo assim, ok. Trazer ele aqui pra frente. Dar um zoom. E vou puxar ele pra cá. Posso deixar ele mais ou menos aqui, ó. E aí eu reduzo o tamanho desse cara aqui, ó. Ok. A cor branca, tá? Transparência que a gente pode deixar apenas 35, tá? Puxo ele pra cá. E aí eu inverto aqui o ângulo dele, tá? Basta inverter aqui, assim, ó. Inverter horizontalmente. E aí esse cara aqui também volta pra cá. Fica mais ou menos aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. E aí você deve ter notado que essa parte aqui de baixo a gente não tem, né? Então dá uma olhadinha aqui, ó. A gente não tem essa parte aqui, então a gente precisa remover essa parte. Então vou vir aqui, ó, inserir. Vou pegar esse formato aqui.
Vou inserir ele mais ou menos aqui. Deixa eu dar um zoom aqui novamente. E aí eu vou pedir para remover essa parte. Deixa eu aumentar aqui a transparência. Na verdade isso aqui é 100. Só para eu conseguir ver ali o fundo. Então mais ou menos para cá. E para cá, tá? Então seleciono aqui. Vou vir aqui em mesclar e subtrair. Pronto. A gente vai ter resultado esse daí, tá? Deixa eu arrastar esse cara um pouquinho mais para cá. Esses dois aqui a gente pode alinhar. Perfeito, tá? Ok? Bom, então basicamente a parte mais difícil está construída, né? Vamos adicionar então um elemento aqui de texto. Trazer para cá. Dar um zoom. E aqui eu vou colocar, por exemplo, algo... pode ser aqui 8,2, por exemplo. E eu coloco aqui um M que é de milhões, tá? Esse cara aqui, ele vai ficar centralizado. E a fonte dele vai ser do tipo agency, tá? FB. Dá um Enter, vou deixar ele negrito. E também nesse formato aqui, tá? Se você quiser afastar ele um pouquinho, não aconselho muito. Deixar ele assim já tá ok. Tamanho, acho que 24, tá bom. A cor, deixar branca, tá? Seleciono aqui e vou centralizar esse cara, tá? Posso, inclusive, jogar ele um pouquinho mais para cima, tá? Mais ou menos aqui. Tiro uma cópia para cá. Esse cara aqui, obviamente, ele vai estar... Vou colocar aqui um monte certo, tá? Tamanho... Baixar aqui um pouquinho mais. Talvez 8, né? Aqui. 8 não, vou deixar 6, tá? E aqui vou tirar o negrito e também o itálico. E aqui eu vou escrever realizado, tá? Realizado. Opa. Puxa um pouquinho para cá. Deixando centralizado aqui também, ó. E vou deixar ele um pouco mais próximo aqui do valor. Arrasta um pouquinho mais para cá. Aqui eu vou colocar mais um textozinho que vai ficar mais ou menos aqui embaixo, tá? Que eu vou escrever meta. Também vou alinhar esse cara. Centralizar, né? Vou deixá-lo a cor dele. Vou pegar essa cor bem aqui, essa mesma. Pronto. Tiro mais uma cópia aqui pra cima. Na verdade, esse cara aqui vem um pouco mais para baixo. E esse aqui também. Esse aqui vai ficar negrito, tá? E itálico também. E aqui vai ficar uma informação, poderia ser, por exemplo, um meta, né? Posso colocar aqui 12,5, por exemplo, M, né? De milhões, tá? Também posso selecionar e centralizar. Ok? Bem bacana, né? Vamos então, conforme eu falei para vocês, eu posso vir aqui agrupar e tirar uma cópia, né? E agora eu consigo selecionar os dois, alinhar, tá? E posso trazê-los aqui um pouco mais para cá, para a esquerda, ok? O que vai mudar é que esse segundo aí, ele vai ser a informação de valores, né? Então, vamos tirar uma cópia aqui mais para cá. Opa, tá. Podemos selecionar, né, os dois e desagrupar. Tira uma cópia para cá. Aqui a gente vai ter um texto, tá? E aqui também a gente vai ter um outro texto. Então, voltando aqui, aqui seria a informação de veículos vendidos, tá? E esse aqui vai ser de faturamento total. Então, aqui a gente poderia colocar algo similar a bilhões, né? Então, vou colocar aqui 386, né, bi, tá? Ok, seleciono aqui e centralizo também. Então, seria mais ou menos isso aqui. E aqui ficaria um valor, esses são valores fictícios, tá, pessoal? Então, isso aqui só quando a gente automatizar, conectar com o banco de dados, que a gente vai saber exatamente os valores. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, 458 bi, né? Que seria a meta ali a ser alcançada. Então, esse cara aí ficou um pouquinho fora da meta, né? Então, olha só, o dashboard começa a pegar a cara, tá ficando bem bacana.
E vamos dar prosseguimento aqui então com esses caras, tá? Para os textos de descrição a gente vai ter aqui a seguinte cor, então eu vou vir aqui em mais cores, personalizar, e aqui eu vou atribuir os valores 138, 139 e 142. Dou Enter. A fonte a gente vai manter Montserrat e o tamanho aqui a gente vai aumentar para 10. E qual a informação que a gente vai ter dentro desse primeiro gráfico? A gente vai ter o número de veículos vendidos, então aqui eu vou escrever veículos vendidos. E nesse outro aqui a gente vai ter o faturamento total, o valor. Escrevo então faturamento total. Vou selecionar os dois, vou deixá-los todos eles com letra maiúscula, tá? Em seguida é só posicioná-los aqui corretamente nas suas devidas posições. Os dois vão estar alinhados, tá? E ok. Em seguida nós vamos criar um elemento aqui na lateral que vai ter bastante informações ali a respeito da empresa. Então nós vamos vir aqui novamente ao inserir e vou atribuir aqui novamente mais um retângulo com cantos arredondados. Aqui nós vamos ter as seguintes dimensões. Vou colocar aqui 8,4 e na largura 6,3. Sem linha, e a cor de fundo que nós vamos utilizar aqui é a mesma que a gente já vem utilizando aqui, certo? Seleciono. Em seguida eu vou adicionar aí um nível de sombra. Então vamos vir aqui, colocar uma cor preta. Transparência, vamos manter aqui 60%, tá? O tamanho vai ser 100% mesmo. Vou aumentar aqui o desfoque para 7, o ângulo 135 e a distância eu vou colocar 9. Depois eu vou dar mais um zoom aqui, vou colocar, mudar um pouquinho aqui o ângulo, tá? O ângulo do canto e vou tirar uma cópia. E esse outro elemento, ele não vai ter sombra, então vou vir aqui, eu vou eliminar a sombra dele. A cor que nós vamos utilizar para o fundo dele vai ser branca. E nós vamos ter aí um brilho para esse cara. Então, vou vir aqui, vou colocar um brilho aqui com a cor branca. A transparência, vou deixar mesmo em 0, tá? E o tamanho, acho que nós podemos colocar aqui, baixar para 5, tá? Esse elemento vai ficar atrás desse, então esse aqui vai ficar na frente. Eu vou trazer ele aqui para frente. Seleciono os dois e aí eu vou alinhá-los, tá? Vai ficar algo parecido com isso. Colocar eles aqui na posição correta, né? Então, eles vão ficar mais ou menos por aqui. Sendo que esse aqui que a gente colocou no branco, né, a gente consegue ainda deixar ele um pouquinho mais, vamos ver, isso aqui, tá? Perfeito. Então agora eu seleciono os dois. E aí, para eles não fugirem mais da posição, eu vou simplesmente agrupá-los. Agora nós vamos simplesmente adicionar mais um elemento. Vamos pegar esse camarada, cadê aqui? Tá? Vou rotacionar ele aqui para essa borda ficar para baixo. Na verdade, nem precisava fazer isso aqui. Poderia mudar diretamente aqui, ó, no canto, tá? Eu consigo fazer para os dois lados. Aqui também eu vou tirar a linha de contorno. E aqui nas dimensões, na altura a gente vai colocar aqui 1,49 e na largura, obviamente, né, 6,3, porque é a mesma largura que a gente já tem aqui, ó, para o nosso retângulo. Em seguida a gente vai precisar posicioná-los ele aqui na posição correta. Como esses caras aqui tá mixado, né, então eu vou precisar puxar ele um pouquinho para cá. Vou aumentar o nível de transparência aqui só para mim colocar o canto ali, ó, tá vendo? O contorno exatamente similar, tá? Então não pode ficar aparecendo ali o fundo do outro, tá? Então tem que ficar aparecendo, na verdade, o do azul, tá? Bom, e qual que é a cor que nós vamos utilizar aqui? Então vou vir aqui novamente mais cores. Aqui no vermelho nós vamos colocar 135, tá? Vamos colocar 193 e depois 237, tá? Então a gente vai ter essa cor aqui. E agora a gente pode adicionar aqui alguns elementos, porque aqui nós vamos ter um resumo. Como eu falei, aqui dentro vai ficar diversas informações a respeito da empresa. Eu ia adicionar uma nova caixa de texto, na verdade eu vou tirar uma cópia desse e vou trazê-lo para cá, tá? Esse texto aqui, como ele está com um canto ali, um fundo ali azul, né? Então nós vamos pegar uma cor bem próxima, parecida com essa aqui, certo? Aqui nós vamos ter... Eu vou colocar um valor, por exemplo, 460, um valor fictício, obviamente, né? Vou puxar esse cara um pouquinho mais para cá. E vou tirar aqui mais algumas cópias, duas, na verdade, né? Então, uma para cá, uma para cá. E vou tirar mais 3 cópias desses caras para cá, só que eles vão ter aqui uma diferença, né, no tamanho. Então, esses aqui de cima, vamos selecionar, eles vão ter aqui negrito, né? O tamanho aqui a gente mantém 10 mesmo, eles também vão estar, pera lá, não selecionei corretamente, negrito, vamos ter itálico também, e o tamanho é 10, tá?
E aqui, esses de baixo, a gente vai ter a mesma fonte, só que o tamanho aqui a gente reduz para 7. E vamos colocar aqui alguns textos, tá? Esse primeiro aqui a gente vai ser o ticket médio. Aqui vai ser o tempo de venda. E aqui nós vamos ter o lucro estimado. Seleciono os três e vou alinhar os textos, tá? Mesma coisa com esses outros aqui também, vou deixar eles alinhados. Aqui como é tempo, vou colocar aqui algo parecido com 16 horas. E aqui vamos colocar, por exemplo, sei lá, 356, no caso, né? Bilhões. Esses três aqui de cima vão estar alinhados ao meio e esses aqui de baixo também vão estar alinhados. E depois, é claro que esse com esse aqui vai ter que estar centralizado. Esse com esse outro aqui também tem que estar centralizado. Eu já poderia, na verdade, ir agrupando, tá? Então, eu acabei esquecendo aqui. Esse aqui também eu vou agrupar. E aqui a mesma coisa. Centralizo e agrupo. Agora eu seleciono os três. E eu vou vir aqui, ó, distribuir horizontalmente. E eles vão ficar exatamente aqui, ó, na mesma posição. Em seguida, nós vamos ter também um gráfico aqui, tá? Que vai ficar colado nesses caras aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, vou vir aqui em inserir, vou vir aqui em gráfico e eu vou começar pegando um gráfico de área. Vou pegar esse primeiro aqui, pode ser esse outro aqui também, enfim. Vou pegar esse aqui, vou dar um OK. E aqui, nessa planilha, vamos dar um zoom nela aqui. Essa coluna aqui nós não vamos ter, então eu posso vir aqui e excluir. Vou vir aqui na minha planilha, que eu tenho algumas informações aqui fictícias também, então eu vou copiar só para a gente ter o modelo, né? E vou colar aqui, tá? Então vou dar um OK e pronto, é só fechar aqui. Volto lá no gráfico, então a gente tem esse desenho aqui. Então eu vou vir aqui na formatar, né? Primeiro deixa eu vir aqui, vamos tirar a gente não vai ter nada de eixo, não vai ter título, nem legenda e nem linhas, tá? De grade. Depois a gente vai vir aqui no tamanho e nós vamos colocar aqui as dimensões de 1,51 na altura e na largura 7,08. A cor, né, que nós vamos ter aqui nessa parte interna, deixa eu puxar para cá, a gente vai ter a cor, seleciono aqui, tá, a área do gráfico, então vou vir aqui, mais cores, vou colocar 197, 234, 247, dou um OK, pronto. Agora é só posicionar ele aqui corretamente, tá, então tô vendo ele tem um vazamento, agora sim tá tudo certo. E vamos continuar com as informações que nós vamos ter aqui, tá? Vou tirar mais uma cópia aqui para esse cara e aqui nós vamos ter a seguinte informação. Destaques do ano. Seleciono, vou centralizar aqui e vou colocar tudo em maiúsculo. Seleciono aqui e vou também alinhar para ficar bem centralizado. E aí eu vou continuar tirando cópias aqui e aqui nós vamos ter algumas informações de resumo. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui, ó, o modelo mais vendido ali no ano. Esse cara aqui eu posso centralizar aqui à direita. Então, nós vamos ter o modelo. Aqui nós vamos mudar para agência, tá? E o tamanho podemos deixar 10 mesmo, tá? Então, aqui vamos ter, por exemplo, o modelo. Teremos também aqui a marca mais vendida, né? Vamos ter também a informação do vendedor, que mais vendeu também. Região. E o mês de destaque ali também daquele ano, certo? Vou puxar esse cara para ficar um pouquinho mais para cá. Vou selecionar aqui ó, os 3, aliás, os 5, né? E pronto. E aqui também a gente vai ter alguns ícones. Pera lá, eu esqueci de... Acabei esquecendo aqui de alinhar todos eles. Esse aqui a gente vai alinhar aqui, ó, à esquerda. Pronto. Aí nós vamos ter... Também vou baixar eles aqui um pouquinho mais para cá. Ok, um pouquinho mais. E aí esse cara aqui também a gente consegue baixar um pouquinho mais para cá. Vamos colocar aqui alguns ícones, então vamos vir aqui em inserir ícones. Vamos começar procurando aqui por carro. Pegar esse ícone aqui. Mapa, pegar esse mapa. Data, pegar esse cara aqui. Usuário. Funcionário. Vamos pegar esse aqui. Vamos dar um OK. E pronto. Vamos vir aqui agora e vamos pegar, adicionar aí a mesma cor do texto, né? No caso, essa cor aqui. Vamos identificar qual que é essa cor. E aí eu seleciono novamente aqui todos os ícones. Deixa eu só posicioná-los aqui. E atribuo aqui a mesma cor do texto.
Tamanho de todos eles, vou colocar aqui, por exemplo, 55, 0,55. Aqui nós vamos ter o modelo, esse aqui vai ficar aqui como um destaque, né, para o vendedor. Esse aqui do modelo e da marca também eu posso utilizar o mesmo ícone. Esse aqui vai ficar aqui no mês. E aí nós vamos ter aqui a informação da região, vamos ter esse mapa, tá? Seguindo, nós vamos precisar ter aqui um local para a gente colocar as informações dos valores. Então, eu vou vir aqui de novo em inserir. Vou inserir mais uma forma, que seria essa aqui. Vou tirar aqui o contorno. Vou deixá-la totalmente arredondada. A cor do fundo também vai ser a mesma aqui, ó. E nós vamos ter também uma sombra para a gente ter um destaque. Preta, transparência 60, desfoque 9. Ângulo 135, distância 5. Aqui a gente vai ter uma informação, por exemplo, 14K. Selecionamos aqui nós vamos também utilizar a fonte Agency, tá? E a cor, vamos utilizar essa mesma aqui. Vamos reduzir o tamanho aqui para 10. E eu tiro uma cópia de 1 para cada informação ali, tá? Então, vendedor, temos também ali região e valor do mês, tá? Esse cara aqui, na verdade, acho que a gente consegue deixá-los aí com o tamanho 8, perfeito. Vamos tirar agora uma cópia desses camaradas para cá. E aqui nós vamos ter o nome, né, daquela marca, daquele modelo, vendedor, região que se destacou. Então, seguindo, por exemplo, o que a gente tem aqui dentro da planilha, nós temos aqui as informações. Então, poderia, por exemplo, aqui, ó, pegar a Onix. Marca de destaque Chevrolet, vendedor Amanda, região norte, mês junho. Esse cara aqui, vamos mudar a cor do fundo. 7789 130. 148 143 180. 247 185 204. 119 221 228. 66 107 147. Seleciono todos. Cor do texto branco. Vamos alinhar todos esses caras aqui. Por fim, distribuímos aqui verticalmente para deixar tudo bem organizado. Vamos agora adicionar dois gráficos aqui, um para trazer os sete modelos mais vendidos e outro para mostrar o faturamento ao longo dos anos, seja em todos os meses. Então vou vir aqui em inserir, vamos adicionar aqui o nosso primeiro gráfico, vou dizer que ele vai ser aqui com barra na horizontal, tá? Então vamos vir aqui. Vamos tirar alguns elementos, o eixo que a gente não vai precisar aqui vai ser o horizontal, sem legenda e sem linhas de grade. O título, ok, podemos manter, né? Aqui dentro da planilha, vamos apagar essas duas séries e vamos vir aqui apagar. Volto aqui no Excel e vamos pegar essas informações aqui, aliás, tá? Copiamos e vamos colar aqui. Ok. Volto aqui, né, seleciono o gráfico, vamos vir aqui adicionar elementos, vamos adicionar a informação aqui de rótulos na extremidade. Esse cara aqui. Depois vamos vir aqui em fonte, vamos pegar aqui a fonte Agency e vamos baixar aqui o tamanho, acho que talvez 10 ou mais ou menos isso aqui. Vamos reduzi-lo aqui o seu tamanho, organizar aqui. Vai ficar mais ou menos aqui, também conseguimos aqui reduzir o tamanho. Vamos colocar aqui simplesmente top 7. Esse título aqui em específico nós podemos deixar mesmo com Montserrat. Tamanho 10. Cor do texto, com exceção dessas aqui, né, que é dos rótulos. Selecionamos aqui as barras e vamos colocar aqui um gradiente. 2 dessa forma aqui. Vamos vir aqui em mais cores e aqui nós vamos colocar
105, 121, 138, ok. Adicionar a mesma cor para esse outro aqui. O ângulo 180 e o nível de transparência desse cara aqui a gente deixa zerado. Então a gente vai ter como resultado isso aqui. Bem bacana. Vamos para o segundo gráfico, eu vou vir aqui em inserir, gráfico. Esse aqui nós vamos pegar vertical, né? E aqui eu repito os mesmos procedimentos. Aqui a gente deleta. Pegamos agora aqui, ó. Ok, podemos fechar. Voltamos aqui. E aqui também nós vamos tirar as informações do eixo, nesse caso aqui é o principal, aliás é o vertical. Título gráfico mantém sem legenda e sem linhas de grades, tá? Faça aqui o mesmo procedimento, vamos adicionar aqui Agency, tudo com tamanho 10. Faturamento mês. O título em especial a gente pode voltar aqui para Monte Serrat. Seleciono o gráfico, vamos vir aqui em design, vamos adicionar aqui também os rótulos na extremidade. Mesma coisa, vamos reduzir aqui o tamanho, vamos deixá-lo, ele vai ficar mais ou menos... Aqui é um momento bom para a gente reposicionar esses caras aqui no local certo, né? Então, puxar um pouquinho mais para cá. E aí posicionamos aqui o gráfico corretamente. Mudamos a cor do texto, com exceção desses caras aqui, a gente deixa nessa cor. E aqui eu vou voltar para a fonte Monte Serrat. Tamanho 10. E esses caras aqui, para a gente conseguir ver, é interessante a gente... Deixa eu voltar aqui antes e vamos selecionar o da extremidade. Eu coloquei extremidade interna, né? E eu quero que eles sejam exibidos, na verdade, na vertical. Então a gente pode vir aqui em alinhamento, o texto, e a gente pode pedir para ele girar 270. Então vai ficar mais ou menos assim. Vamos vir depois aqui, vamos colocar gradiente e vamos mudar o ângulo aqui para agora para 90, né? Para ele pegar o mesmo formato desse outro cara aqui. Esse aqui a gente pode voltar um pouquinho mais para cá. E esse aqui a gente pode também alinhá-lo um pouquinho mais para cá. Beleza, agora aqui pessoal, a gente precisa ter um campo para a gente poder selecionar o ano, tá? Então mudar o ano, tô 2003, quero mudar para 2020, 2021, 2019 e assim por diante. Então novamente aqui vamos vir e inserir um novo elemento, vamos pegar esse elemento aqui novamente, vamos dar um zoom aqui, vamos tirar o contorno, a linha aqui de contorno. Vamos vir aqui em sombra, esse cara aqui especial ele vai ter uma sombra interna na cor branca, né? A cor de fundo dele vai ser a mesma que a gente já tem aqui. E ele vai ter uma borda, na verdade, eu tirei ali, mas ele vai ter aqui uma borda com a cor branca. Vamos tentar deixar aqui o tamanho dele corretamente. Vamos então aqui, ó, e deixá-los com 0.8 na largura e na altura 5,37. Essa sombra que nós colocamos ali, ela fica em 0%, tá? Um nível de transparência para ficar ali algo bem visível. E aqui mais uma vez, vamos ter um textozinho aqui, vou colocá-lo, baixar aqui, vamos colocar algo aqui, selecione ou escolha, né, tanto faz, escolha o ano. E aqui colocamos, por exemplo, 2023. E vamos precisar ter um botão aqui, né, para variar o ano. Então, subir para 2023 ou 2024 ou baixar para um outro ano anterior. Antes eu vou selecionar todos aqui, vou alinhar. Sendo que esses caras aqui eu vou baixar um pouquinho só. Pronto, mais ou menos isso. Então vamos vir aqui, ó, inserir um triângulozinho ali só para a gente ter um diferencial, né? Pode ficar mais ou menos aqui. Vou tirar aqui a linha de contorno também. E vamos ter a mesma cor aqui do fundo, só que a gente coloca uma sombra, né? Que é para poder dar um destaque melhor, né? Então, e colocamos também um contornozinho aqui, bem com 0,25, tá? Posso colocar, sei lá, por exemplo, esse cara aqui, pronto, tá? Então aqui iria para cima e aí nós teríamos um segundo aqui onde eu posso girar verticalmente, deixar ele um pouquinho mais para cá, tá? E eu posso selecionar os dois aqui, alinhar, né? Centralizar, aliás,
e agrupar. Pronto. Agora eu vou tirar mais uma cópia desse fundozinho aqui, ó. Ele vai ficar aqui. E eu vou aumentar ele até aqui no final. E aqui dentro também nós vamos ter um texto, né? No caso, o nome do nosso relatório. Então aqui nós colocamos venda de veículos. Vamos colocar tudo maiúsculo. E vamos aumentar aí um pouco o afastamento desse cara, né? Então posso vir aqui agora e centralizar. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para cá. Beleza, bom, seria isso aqui, bem bacana. Eu posso ainda vir aqui, deixá-lo, não, fica melhor assim, né? Posso baixar um pouquinho mais para cá. E para finalizar aqui, na verdade faltam ainda dois elementos, né? A imagem, né? No caso tem uma imagenzinha aqui, ó. Posso colocar aqui. Sugestões para imagens, né, pessoal? Então essa imagem aqui, por exemplo, ela foi recortada, né? Então eu peguei apenas a parte que me interessava, ó, selecionar aqui, alinhar na parte inferior, centralizar. E você vai notar, nesse caso aqui não tá, ó, ele aparece aqui, ó, tá vendo que ele tá meio cortado aqui, então eu posso selecionar esse cara, vir aqui, ó, deixar em gradiente, colocar uma cor gradiente. Deixa eu primeiro pegar a cor aqui para mim não perder essa cor de fundo, né? Então, ok. Então posso vir aqui, ó, colocar gradiente, deixo ele aqui mesmo 180 na verdade. E aí eu faço o seguinte, ó, tá vendo como é a imagem aí? Eu peguei ela, tá, de algum local por aí. Então eu pego essa parte, não inverti, né? Essa parte aí seria aqui, ó. E essa aqui seria essa outra cor que a gente tem aqui, tá? Pra gente nem conseguir notar que ela foi uma imagem cortada. É como se ela fizesse mesmo parte aqui do nosso relatório, tá? E para finalizar, uma informação que a gente poderia ter importante aqui também era um comparativo, né? Entre os anos... os 2 anos anteriores. Então aqui, por exemplo, nós poderíamos ter o ano 2023, tá? Puxo ele um pouquinho para cá, né? Reduzo aqui o tamanho. Ó, poderia ter aqui, por exemplo, 2023. Aí eu teria aqui 2022 e teria aqui também, ó, 2021. Deixa eu ver aqui se eu consigo 2021. Podemos selecionar os três, distribuir horizontalmente, alinhar, tá? E pronto. Aí nós podemos pegar as cores aqui, ó. Posso pegar essa cor. No 2022 posso pegar essa outra cor aqui. E no 2021 podemos manter, ou melhor, pegar essa outra cor aqui. Pronto, né? Então teríamos isso. Vamos desse aqui 2022. Vou pegar essa cor aqui. Eu peguei a cor ali da sombra, né? Seria essa aqui na verdade. Ok? E aí eu preciso da informação aqui embaixo também. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, tirar mais uma cópia. E vamos colocar a informação aqui embaixo. Então aqui, por exemplo, a gente teria algo parecido com, sei lá, 388, né? Bi. Aí teríamos, deixar esse cara aqui assim. Poderia colocar aqui também, não, deixar só negrito mesmo. Itálico, aliás. E aqui nós teríamos, sei lá, 425. E aí teríamos aqui em 2022, nem lembro quanto eu coloquei ali, né? Vou colocar aqui, sei lá, 356, certo? Seleciono aqui também, vou alinhar e pronto, tá? Então seria mais ou menos isso. E não esquece, pessoal, deixa o like de vocês aí se isso aqui foi útil, tá? Se eu tiver uma contribuição, eu dou continuidade aqui pra gente automatizar esse cara aqui e também criar depois, né? Se possível, criar para vocês aqui as outras páginas, que é o que a gente tem no mundo real na prática, né? Então não teria só esse gráfico, eu teria, por exemplo, queria clicar aqui no mês e abrir ali o estudo daquele mês específico, né? Diversas outras informações. Aí eu poderia ter 10, né, 15 páginas, depende da complexidade do meu projeto. Beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aí, sugestões, críticas, qualquer coisa é sempre bem-vindo aqui, tá? Tô aqui também para aprender com vocês. Então um abraço e até o próximo vídeo.